Olá pessoal, tudo bom? Eu sou Alan Ricardo Costa, atualmente eu sou doutorando do programa de pós-graduação em letras da Universidade de Santa Cruz do Sul, a Unisc, e hoje eu estou aqui para conversar com todos vocês a respeito desse tema que me é muito caro, que é o uso de exercícios no ensino de língua espanhola. Eu comecei a me interessar por esse tema mais recentemente, quando eu comecei a orientar estágios supervisionados. Atuei em orientação de estágio em 2 instituições, em 2 modalidades, no ensino presencial e na educação à distância. E nesses contextos me chamou muito a atenção a forma como alguns estagiários, professores em formação, faziam uso de determinados exercícios em suas aulas e em seus planos didáticos. Eu acho, inclusive, que esse tema é muito pertinente, porque por trás dos exercícios que um professor usa está uma concepção de língua e uma concepção de ensino, sobre os quais a gente precisa pensar bastante. Bom, a partir dessas experiências de orientação de estágio, eu relembrei este texto escrito pelo professor Wilson Leffa. É um texto intitulado Malhação na Sala de Aula, vou deixar aqui embaixo a referência. E nesse texto o professor Leffa apresenta a ideia de que um problema sério no ensino de línguas é a divisão entre a teoria e a prática. E com base nesse texto eu quero discutir aqui com vocês essa ideia que o professor Leffa brilhantemente apresenta de que o exercício na sala de aula de língua estrangeira é uma das questões em que mais se destacam as diferenças entre a teoria e a prática, e no caso, entre a universidade e a escola. Bom, mas vamos começar definindo exercício. O exercício, eu vou entender ele assim aqui nesta fala, é qualquer ato, qualquer prática, qualquer ação que vise ao aprimoramento ou ao pleno funcionamento de algo. Como é o caso do exercício para o melhor condicionamento físico ou melhor funcionamento do nosso corpo. Mas aqui no caso nos interessa os exercícios que servem para melhorar determinadas estruturas linguísticas ou dimensões da língua. Para definir exercício também, a gente precisa pensar historicamente, porque ao longo da história, a forma como a gente interpretava o exercício mudou. Lá no início da escola moderna é que a gente tem a invenção do conceito de exercício como a gente entende hoje. O exercício ele surge quando, dentro da realidade de sala de aula, a gente tenta propor a simulação ou a repetição de determinadas práticas que levassem à aprendizagem de algo. Então, muitas vezes, o objetivo era permitir que os estudantes, dentro dessa realidade controlada da sala de aula, controlada entre aspas, os alunos ali pudessem vivenciar ou experienciar com o suporte do professor, com o apoio do professor, alguma determinada experiência. E essa experiência ela poderia ser pensada, vista, discutida, explicada, repetida e assim por diante. Assim começa a nossa noção atual de exercícios. No caso do ensino de línguas estrangeiras, a gente precisa pensar também que a forma como a gente usava ou via esses exercícios também variava muito segundo o método ou a abordagem de ensino de línguas estrangeiras que estivesse vigente na época. Só para exemplificar, eu vou pegar o método audiolingual, que é esse método muito marcante, ele ainda hoje apresenta resquícios nas práticas de muitos professores na sala de aula, e é um método que se marcou também pelo uso, diria até um tanto quanto exagerado, de exercícios. No método audiolingual, o que a gente tinha como exercício? Muita repetição. Muita repetição, muita imitação de um nativo. Então o exercício é aquela prática de contínua tentativa de imitar a um nativo, algo que a gente já superou, felizmente, ou nos contextos em que ainda não superou, tem que superar, mas também não vou entrar nessa questão. Vou apenas trazer do método audiolingual essa
esse ranço, digamos assim, que a gente ainda tem sobre os exercícios. Acho que muitas das críticas que os exercícios recebem hoje vêm em função do impacto um tanto quanto negativo que o método audiolingual trouxe para o ensino de línguas. Mas não vou me ater nessa questão histórica, porque o meu objetivo é tratar do presente, da atualidade, e, com base no professor Wilson Leffa, eu acho que na atualidade a gente tem o exercício como esse ponto de dissonância entre a universidade e a escola, entre a teoria e a prática. Então vamos falar desse abismo que tem entre a teoria e a prática. Vou começar falando da teoria, e a teoria aqui é representada pela universidade. A universidade é o local da teorização. É o local onde a gente teoriza sobre o ensino de línguas. É a universidade que propõe os meios e os modos de ensinar línguas. Inclusive, vem daí essa ideia de que a universidade não escuta muito a escola, ou que o professor da universidade não escuta muitas vezes o que diz o seu colega professor da escola. Mas também não vou entrar nessa polêmica. Vou apenas ressaltar que há, sim, essa tendência na universidade de enxergar o exercício como anacrônico, behaviorista, desnecessário, ultrapassado, enfim, como algo que não contribui para a aprendizagem de línguas. No geral, não todos os professores universitários, mas no geral, a universidade critica o uso de exercícios. A teoria critica a prática. Do outro lado, a gente tem a prática, aqui representada pela escola. A escola é onde o ensino de línguas acontece mesmo, acontece na prática. E o ambiente escolar tem, sim, diferenças, né? Ele é um ambiente diferente do contexto universitário, inclusive nas suas limitações. O que eu quero dizer com isso? Que a escola tem limitações como o tempo. A disciplina de língua espanhola na escola tem um pouco espaço de tempo, um curto tempo. E também há outras limitações como o número excessivo de alunos. Então, o professor na escola ele precisa, às vezes, ensinar muita coisa para muitos estudantes em um curto espaço de tempo. Estou apresentando essas limitações para mostrar que os exercícios eles cabem nessa realidade da sala de aula. Os exercícios cabem no contexto da prática. Acho que é por isso que na prática se faz tanto uso de exercícios. E se antes a gente tinha essa teoria que critica a prática, aqui a gente não vai ter o contrário. A prática ela não critica a teoria. A prática não nega a teoria. A prática, às vezes, ignora a teoria. Ou seja, o professor na escola, ele faz o que ele pode. Ele faz o que ele pode, inclusive dentro das limitações e apesar de algumas propostas teóricas que ele não consegue implementar. E aí, nesse abismo, a gente fica com esse impasse de como fazer a conciliação entre a escola e a universidade. O que eu quero propor aqui, assim como o professor Wilson Leffa, é uma conciliação entre a teoria e a prática. E para isso, eu já faço uma provocação aos professores universitários. Eu provoco os professores universitários a se atualizar. Olha que polêmica, olha que ousadia. Mas geralmente é o professor universitário que diz para o professor na escola se atualizar. Aqui eu vou fazer um movimento contrário. Eu digo que é o professor universitário que tem que se atualizar. Como? Se pautando em algumas perspectivas teóricas atuais que dizem que sim, os exercícios podem ser efetivos para a aprendizagem de uma língua. Vou apresentar pelo menos duas perspectivas teóricas. Vou começar pela complexidade, que é algo que eu gosto muito, é uma abordagem teórica em que eu acredito. Sei que não é uma perspectiva pensada para o ensino de línguas, mas sei que serve para o ensino de línguas, em função dos muitos pesquisadores e professores que vêm apontando as semelhanças entre os processos de aprendizagem e aquisição de línguas e as ciências da complexidade. Quem começou esse movimento foi a professora Diane Larsen Freeman, e depois dela, vários outros grandes nomes corroboraram com essa perspectiva, a professora Vera Paiva, o professor Leffa e vários outros. Bom, o que a complexidade tem nos mostrado? Que a língua é um sistema adaptativo complexo. Ou seja, é um sistema aberto, caótico, dinâmico,
sensível a condições iniciais, não linear, imprevisível. Na complexidade, a gente tem esse princípio que é chamado de princípio hologramático, ou princípio da fractalidade, que nos diz que o todo está implicado na parte e a parte está implicada no todo. É a partir desse princípio que eu vou pensar os exercícios. O exercício ele tem como função, principalmente, melhorar, aprimorar uma determinada parte da língua, uma determinada estrutura. Ou seja, aprimorando a parte, eu posso aprimorar o todo. Aí a gente pode pensar assim, mas é só uma partezinha. Ok, é verdade. Mas essa parte pode reverberar no todo a partir de um efeito borboleta. O efeito borboleta é aquele fenômeno que pode ter grandes proporções a partir de um ínfimo detalhe, de um pequeno detalhe. Eu sempre gosto de pensar com os meus alunos a questão das conjunções. Uma pequena conjunção mal empregada pode alterar todo o sentido de uma frase, de um discurso, de um parágrafo, enfim, de um texto. Então, as conjunções servem como exemplo de parte da língua a ser exercitada. Além da complexidade, eu trago aqui também a perspectiva das neurociências atuais, da psicolinguística contemporânea, da linguística cognitiva contemporânea, que ressaltam a importância da nossa altíssima plasticidade cerebral. A plasticidade cerebral pode ter aspectos positivos e negativos. Como um aspecto positivo da plasticidade cerebral, eu destaco essa possibilidade de a gente continuamente aprender. A gente está sempre aprendendo, a gente não para nunca de aprender. Eu acho que a gente só para de aprender quando morre. Tem gente que acredita que essa vida não é única, né? Depois da morte continua. Então, talvez até depois da morte a gente continue aprendendo. Mas o importante é que a gente, enquanto tiver exercício cognitivo, a gente vai aprender. Tem gente que diz, não, numa certa idade a gente para de aprender. Não é verdade. Há sim diminuição da plasticidade cerebral, mas não o encerramento da atividade. Esse é o lado positivo. E se há esse lado positivo, a gente tem que considerar o outro lado, que é o negativo. Isto é, justamente pela nossa altíssima plasticidade cerebral, tem certas estruturas linguísticas que a gente precisa treinar, exercitar, praticar com regularidade. Porque senão, ou a gente não aprende, ou a gente aprende, mas logo esquece. Como é o caso, por exemplo, de algum fonema, de alguma determinada estrutura sintática. Eu sempre gosto de dar o exemplo de um menininho. Quem me contou essa história foi a professora Carmen Matzenauer, e eu adoro esse exemplo dela. Esse menininho queria muito uma festa de aniversário com o tema Peter Pan. Ele adorava o Peter Pan. E ele queria que, além do Peter Pan, tivessem outros personagens como o Capitão Gancho. Só que o menininho não pronunciava gancho, falava Capitão Ganso. O pai do menininho, para provocar ele, perguntava, meu filho, então você quer uma festinha com o Capitão Ganso? E o menino brabo dizia pro pai, não é Capitão Ganso, é Capitão Ganso. Pronunciava exatamente a mesma coisa. No caso aqui, o que a gente tem? A gente tem um menino que nos apresenta indícios de um desenvolvimento de consciência fonológica. O mais difícil ele tem, que é a consciência fonológica. Ele consegue perceber que o pai pode produzir com seu aparato fonador gancho, e além disso ele consegue perceber que há uma diferença entre ganso e gancho. O que falta para o menino é ele conseguir produzir este som. Para esse menino, o que a gente precisa? A gente precisa de exercícios. Esse é um exemplo da importância de uso de exercícios. Outros exemplos que eu dou os heterotônicos, né? As palavras heterotônicas. Para que os estudantes aprendam a diferença entre cérebro e cerebro, democracia e democrácia, os exercícios podem ajudar. Podem ajudar bastante. Bom, com base nesses dois grandes suportes teóricos, eu proponho, então, que toda a comunidade de professores, tanto da escola quanto da universidade, superem a visão dicotômica sobre os exercícios. Essa visão maniqueísta sobre os exercícios, de que os exercícios são bons ou são ruins, que a gente tem que usar ou que a gente não tem que usar. Para superar essa visão maniqueísta, essa visão dicotômica, eu aposto muito no pós-método. Não sei se vocês já ouviram falar a respeito do pós-método,
mas o pós-método é essa abordagem que rompe com a ideia de que existe um método melhor ou perfeito para o ensino de línguas. O pós-método se caracteriza por esse uso eclético dos métodos e das abordagens que vieram antes. Todas elas podem contribuir para o ensino atual. A gente está partindo, então, de uma noção de um ecleticismo, mas não é assim, eclético porque sim. O professor, ele apresenta um ecleticismo consciente. O professor, então, é responsável por deliberar, por pensar o que fazer e como. E é aqui que eu faço a defesa dos exercícios. O professor, ele segue sendo uma figura muito importante, porque é ele que vai pensar quando que eu uso exercícios. Não é sempre. É em quais momentos da aula eu vou usar exercícios. E quais exercícios? Para quais dificuldades dos meus estudantes? Para que a gente não fique só na discussão teórica, eu vou apresentar aqui muito rapidamente 2 exemplos de exercícios práticos que eu usei a partir de contextos de alunos recentes que eu tive e das necessidades que eles tinham. Uma primeira atividade, um primeiro exemplo de exercício é pelo jogo Eu Nunca. Vocês conhecem esse jogo? É um jogo que se joga com uma roda de amigos, geralmente com bebida alcoólica. Eu não levei bebida alcoólica para os meus alunos, evidentemente, a gente jogou com suco. E esse jogo funciona assim: alguém fala algo que nunca fez e as pessoas na roda que já fizeram têm que beber. Eu usei, claro, o jogo em espanhol, eu nunca, porque eu queria praticar, exercitar essa estrutura do pretérito composto. Então, num primeiro momento eu levei para eles essas frases: eu nunca he vuelto con mi ex, eu nunca he perdido um iPhone. Depois eles foram construindo as suas frases a partir de suas vivências, a partir das suas realidades, a partir das suas curiosidades, e usaram a estrutura em espanhol que eu queria praticar. Num segundo momento, eu mudei um pouquinho as regras do jogo e eu permiti que a gente fizesse perguntas diretas a alguém na roda a partir da estrutura. Tu já has sido infiel? Tu já has chorado por uma película? Repara que eu estou querendo praticar com eles, aprimorar neles o uso de yo he, tu já has. Yo nunca he, tu já has. Tem um pouco de repetição? Tem. Tem exercício de estrutura? Tem. Mas nem por isso a atividade é descontextualizada ou pouco significativa. Um outro exemplo de atividade é com a estrutura me gusta ou no me gusta, que muitos estudantes brasileiros apresentam dificuldade. O professor pode então levar exemplos de filmes, de séries, de músicas, de artistas, e os estudantes podem apresentar suas opiniões, me gusta ou não me gusta, e justificar. De novo, há uma certa repetição? Há, mas não é uma repetição descontextualizada, é uma repetição importante para a apreensão de uma determinada estrutura, enfim, para uma prática, para um exercício. Bom, meu objetivo maior era suscitar discussões, debates, eu não quero esgotar o tema, espero ter conseguido isso, espero que a gente tenha um bom diálogo sobre, mas antes de encerrar, eu vou só retomar aqui rapidamente 4 conceitos, 4 noções que eu coloquei no título desse meu webinário. Para provocar mais questões, eu apresentei esses 4 conceitos, que é o que eu acredito que seja importante para pensar os exercícios de língua espanhola por parte dos professores. Primeiro, eu acho que os professores precisam ter dúvidas. Eu adoro as dúvidas. As dúvidas são extremamente positivas. A complexidade já nos apresentava isso, né? A complexidade é conviver com as incertezas. O Paulo Freire também defendia a importância da dúvida na docência. O Paulo Freire apresentava a diferença entre o pensar certo e o pensar errado. Se você pensa cheio de certezas, você está pensando errado. Pensar certo demanda uma constante autorreflexão sobre a nossa prática. Então a gente sempre tem que ter dúvidas, a gente sempre precisa se perguntar quais exercícios eu devo usar? Preciso desses exercícios? Esses exercícios aqui vão ajudar o meu aluno? Dúvidas são importantes. Depois, a gente precisa das críticas. A postura crítica é sempre fundamental. Às vezes, a gente precisa, inclusive, criticar os exercícios que a gente está levando para a sala de aula e que, eventualmente, são exercícios bobinhos ou descontextualizados ou que mais atrapalham do que ajudam a aprendizagem de língua. Não todos, claro, mas alguns. Então,
Pela crítica aqui, eu estou querendo enfatizar essa postura sempre autovigilante, essa postura autorreflexiva, inclusive a autocrítica também. Num terceiro momento, a gente precisa de certas ignorâncias, no sentido de ignorar algumas coisas. Se você é um professor que já teve suas dúvidas, já pensou, já fez as suas críticas e chegou a uma opinião de que precisa usar aquele exercício para praticar determinada estrutura com seus estudantes, use. E se a teoria em voga está dizendo que não é para usar, mas você, enquanto professor, chegou à conclusão de que precisa, use, ignore a teoria. Às vezes tem coisas que a gente tem que ignorar. Ninguém vai conhecer mais a sua realidade, a realidade dos seus estudantes e da sua sala de aula do que você, professor. Então, se algumas coisas da teoria não combinam com a sua prática e você pensou, ponderou, assumiu uma postura de autonomia docente e chegou a uma determinada conclusão, ignore. E por fim, acho que a gente precisa também ter parcimônia. Eu adoro essa palavra. Eu sempre trago com o sentido de ser parcimonioso, de buscar o equilíbrio, nem o excesso, nem a escassez. Tem que ser equilibrado. E eu acho que a gente precisa ser parcimonioso no uso de exercícios. Não é sempre que a gente precisa dos exercícios, é eventualmente. Quem é que vai decidir, quem é que vai chegar à conclusão de quando, como, onde, em que medida e quais tipos de exercícios? De novo, é o professor. Eu aposto muito na postura do professor, no perfil do professor. O professor não deixou de ser importante, ele ainda é uma figura extremamente importante para deliberar coisas como, por exemplo, quando usar exercícios. Tá bom? Então, da minha parte é isso e espero que agora a gente tenha um diálogo muito proveitoso. Forte abraço!